é esse tópico número um. O arrependimento, ele é uma mudança de atitude. É a gente reconhecer que a nossa atitude não estava correta, a gente percebe isso já quando a gente se depara com os valores do reino, a gente percebe o quão distante a nossa atitude está dos valores do reino, dessa motivação que Jesus vem falar que deve estar dentro do nosso coração. E aí, ao perceber essa distância grande, a gente reconhece o erro, nós ficamos tristes, nós desprezamos esse comportamento que a gente tinha e a gente escolhe ativamente adotar uma outra atitude baseada em um outro sistema, em uma outra motivação, que é o sistema do reino de Deus, com as motivações embasadas no amor de Deus. E isso é arrependimento, tá? E o que eu queria assim deixar claro, que eu acho que é uma lição super importante para é a gente ter o entendimento mais profundo. O problema mesmo, mais profundo em si, não é o pecado, não é o erro que a gente praticou, mas é a nossa atitude de independência em relação a Deus, que nos fez praticar aquele pecado. Então, por exemplo, quando eu deliberadamente, consciente ou inconscientemente, resolvo adotar atitudes porque é o meu jeito, porque eu faço as coisas, né, do jeito que eu quero, porque eu sou dono do meu nariz. Então, independente se isso, né, esse tipo, até essa postura não é uma postura que agrada a Deus. Né? É uma postura de independência, independência de Deus. A gente não deve ser dependente das pessoas, mas dependente de Deus, do sistema dele. E isso é que agrada a Deus. Então perceba, muitas vezes, né, na maioria delas, o que é o pecado? É que eu escolho satisfazer o meu desejo, o que eu estou com vontade de fazer, independente se aquilo ali vai repercutir uma quebra de princípios divinos. Então, se eu deliberadamente desobedeço meus pais, porque eu acho que eu estou certo, eu estou naquele momento tomando uma atitude de independência em relação a Deus, porque a palavra de Deus diz que eu devo honrar pai e mãe, que eu devo obedecer às autoridades. Então, quando eu me rebelo, porque eu acho, então eu estou escolhendo o meu eu estou escolhendo a minha independência e estou desprezando os preceitos divinos. Então, no final das contas, não foi o problema maior, não foi a minha atitude de desobedecer, mas foi a minha atitude de escolher a independência em relação à vontade de Deus. É algo um pouquinho mais profundo. Tá dando para entender? Então, é isso que nós devemos combater. Quando a gente recebe Jesus no nosso coração, a gente começa a ser cheio desse amor. Esse amor vai tomando o nosso coração. A gente começa a ficar maleável, né? Mais maleável. E Deus vai começando a alterar as nossas estruturas, alterar pensamentos, né? Estruturas mentais, sentimentais, comportamentais, que guiavam a nossa vida, que guiavam as nossas respostas, que guiavam os nossos comportamentos. E aí a gente começa a abrir o espaço para, Senhor, o que é que a tua palavra diz sobre isso? Como o Senhor orienta que eu devo agir? O que o Senhor acha que eu devo fazer? Aí, se lá na palavra está escrito que a gente tem que perdoar 70 vezes 7,
Aí a gente vai ter um momento de decisão. Eu vou ficar com o que eu acho. Ah, não, mas isso aí é imperdoável. A pessoa fez isso de novo, a gente já tinha conversado e de novo ela fez isso. Aí você lembra da palavra de Deus que diz 70 vezes 7. O que que você vai escolher? Você vai escolher o eu acho ou você vai escolher a palavra de Deus? Né? O marido, a esposa, começa a desejar, olhar com desejo para uma outra pessoa. E aí a pessoa que tem uma atitude de dependência de Deus, o que que acontece? Como é que ela faz? Senhor, que tua palavra fala sobre isso? A palavra diz: não adulterarás. Não desejarás a mulher do teu próximo, né? O marido do teu próximo. Poxa, então, o que que eu vou escolher? Eu vou escolher, mas eu tô com vontade. Ah, mas o meu casamento não tá bom. Ah, mas o meu marido também faz isso. Ah, mas a minha esposa também é aquilo. Ah, mas eu também quero ser feliz. Ou eu vou escolher o que a palavra de Deus me orienta. Entende? No fundo, o problema em si não é aquele ponto final, a ação final que foi executada, mas na verdade o pecado começou quando eu resolvi satisfazer a minha vontade, do meu jeito, que eu acho que deve ser, independente do jeito de Deus. Então, na nossa apostila, ela traz até umas figuras bem interessantes que vão mostrando, né? Uma setinha para baixo mostrando a nossa atitude anterior, quando a gente ainda não tinha nascido de novo. Então, vamos lá recapitular. Essas características que eu vou citar agora não devem mais estar na nossa vida. Se for, tem que ser assim algo que acontece excepcionalmente, porque nós estamos num processo de transformação, mas não deve ser algo que acontece na nossa rotina. Então, a atitude de rebelião. O que é rebelião? Rebelião é você é, resistir. Você tem uma atitude de resistência, uma atitude contrária, uma atitude de oposição. Você se comporta dessa forma. Alguém vem com uma instrução e você, né, se rebela. Você pratica o contrário. Você se opõe. Independência, né? É proposto algo e você, não, eu tenho o meu caminho, eu tenho a minha forma, eu faço assim, eu me baseio nisso, minha estrutura é essa, eu não aceito que mexa na minha estrutura, então eu vou ter uma independência, é do meu jeito, e faço o que me dá na cabeça. Ah, eu vou fazer assim, pronto, quem quiser gostar de mim, que goste, eu sou desse jeito, eu senti vontade de fazer, eu faço. Esse é o linguajar que eu creio que não tem na vida de nenhum de vocês. Só em Marte, né? E como é que é a atitude da nova pessoa? A atitude da nova pessoa não tem nem a palavra eu. A atitude da palavra da pessoa que nasceu de novo é: eu estou sujeito, Senhor, o que tu queres? Eu estou sujeito a ti. Eu me coloco em posição de sujeição. Eu me coloco em posição de dependência de ti e de submissão. E aí, meus irmãos, eu estou dizendo as características e vocês vão deixando, abrindo um espaço para o Espírito Santo e sondando o coração. Ele vai trazendo a memória, se ele estiver trazendo, não para condenação, não para uma tristeza de remorso, mas para uma tristeza de produzir transformação, que é o arrependimento genuíno. Então, é deixar a palavra de Deus, ela é como um raio-x. Na hora que a gente vai aprendendo, pá, fez uma imagem. A imagem está mostrando o que é que tem lá. Tem para ficar para sempre? Não. Tem para a gente tratar, tem para a gente exterminar, tem para a gente perceber e mandar embora.
tomar uma outra conduta na nossa vida. Não uma conduta de acolher isso, mas uma conduta de repelir, tá? Então, essa é a primeira marca do arrependimento genuíno. Você tem mudado de atitude? Os seus comportamentos são compatíveis com isso? Sim ou não? Segundo ponto importante do arrependimento, que a gente tem que entender, é que o arrependimento, ele é uma marca da mudança de reino. Eu mudei de reino, né? A palavra de Deus diz, lá em Colossenses 1,13, que está na apostila, que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, a mudança implica seguir esse novo rei que nós adotamos voluntariamente, que nós convidamos para entrar no nosso coração, que nós resolvemos seguir. Então, se ele é o rei, ele impõe as leis. Se ele impõe as leis, nós escolhemos nos submeter a essas leis, tá? Então, se eu mudei de reino, eu não posso trazer os comportamentos do reino passado para o reino atual. Eu tenho que deixar para trás. Por isso que é o nosso versículo, né? Pois aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu fiz uma escolha na minha vida. Eu mudei de reino. Eu estou em outro sistema. E eu vou viver agora de acordo com esse sistema. Eu vou falar esse idioma na minha vida, eu vou praticar essas ações, que são as ações estabelecidas pelos princípios do meu novo rei. É assim que eu mostro que ele é o rei para mim. É quando eu sigo os princípios que ele determinou. Então, como é que era a nossa situação anterior do império das trevas que a gente vivia? Era uma situação de quê? De viver segundo o que o mundo dita. Ah, isso aqui é normal, todo mundo faz isso é legal, né? Então, antes eu me pautava por isso. Ah, mas todo mundo disse que não tem problema. Ah, isso é besteira. Ah, você também tá quadrado. Você ainda é dessa época? Que época? Não sou da época, eu sou do reino do Filho de Deus. Eu sou do reino do Senhor. E essa época nunca vai passar. Ela é para sempre. Então, frases do tipo, porque todo mundo fez, porque isso é normal, isso é aceitável, é o que a sociedade está ditando, isso é a moda, não são justificativas para os súditos do reino do Filho de Deus, tá? E quais são os frutos de quem vive no reino das trevas? Porque tudo tem uma consequência, toda ação tem uma reação. Então, tristeza, falsidade, sensualidade, briga, vou já ler para vocês, que são os frutos da carne, ora mais. Se você segue a carne, você se alimenta da carne, que é a carne é a sua vontade, a sua emoção, o seu eu. Então, se você segue sempre isso, é isso que você vai colher. Enquanto que o outro reino é o reino do Espírito. Se eu alimento o meu espírito, se eu escolho fazer a vontade de Deus, eu vou colher os frutos do reino do Espírito. Então vamos ver quais são esses frutos. Vamos ler Gálatas 5:16. Todo mundo lê, abre a sua Bíblia, marca lá, coloca um post-it, né? Deixa algo ali para de vez em quando você estar voltando. E aí você fica pedindo, Espírito Santo, me mostre. Tem algum desses frutos da carne em mim? Ah, tem. Tem. Então eu vou chorar. Eu vou deitar no fundo de uma rede e vou sofrer porque eu sou a pior das pessoas. Isso é um arrependimento genuíno? Isso é produzido por Deus ou isso é remorso? Então, se eu percebo que tem, Pai, me perdoe, Senhor. Pai, eu estou tão envergonhada sobre isso, essa característica ainda se apresentando em mim. Mas, Deus, eu quero te dizer que eu não estou feliz com isso. Eu não quero isso para a minha vida. Eu rejeito esse comportamento em mim, Deus. Eu te peço, Espírito Santo, que
atue dentro de mim. Eu te dou toda a liberdade, Senhor, para que possa fazer a transformação no meu coração. Me dê forças, Pai, e entendimento para que eu esteja sempre optando pelos teus princípios. Em nome de Jesus, amém. E vai na fé. Deus te ouviu. Vai ter a prova. O quê? Uma situação em que você vai escolher manifestar novamente esse comportamento ou manifestar o novo padrão, o padrão do novo reino que você agora está vivendo. E aí você, cada dia, vai se fortalecendo nessa escolha correta. E assim, vai assumindo a sua postura nesse novo reino. Então, vamos lá. Portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Então, só tem uma maneira de eu não viver manifestando os frutos da carne, desse reino das trevas. É vivendo no Espírito. E como é que eu fortaleço o Espírito? Como é que eu alimento o Espírito? O que alimenta o Espírito? Palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A palavra diz que a própria palavra de Deus purifica a nossa mente. Então vai nos transformando, vai nos modificando. E orando, orando. O que vocês estão fazendo? Estudando, aprendendo, tá? Porquanto, versículo 17, porquanto a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro. Então já é certo. Não tem como você viver no reino do Filho de Deus e ter um pouquinho das trevas. E curtir um pouquinho de trevas. Ah, é só isso aqui também, né? Não sou perfeito. Por que não só isso aqui? Não. Porque são opostos. Não pode ocupar. Onde a luz está, as trevas não podem estar. Porque o que é treva? Ausência de luz. E o que é luz? Ausência de trevas. Então, se você está na luz, como pode ter trevas em você? Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas, que eu vou dizer quais são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias e feitiçarias. Lembrando aqui que idolatria não é só a questão de idolatrar uma imagem, tá? Você pode idolatrar o seu eu, você pode idolatrar seu corpo, você pode idolatrar sua vontade. O que é isso? Idolatrar é você colocar no trono. Tudo que você coloca no trono da sua vida, do seu coração, que não é Deus, é a idolatria. Pode ser seu filho, pode ser seu marido, pode ser sua casa, pode ser seus bens. Então, isso é idolatria. Feitiçaria, ódio, discórdia. Veja bem, discórdia é um fruto de quem é um súdito do império, do reino das trevas. Ciúme, ira, egoísmo, olha a marca de quem vive no império das trevas. Eu, minha vontade, o que eu quero. Dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias. Aí, ó, para completar, se você ainda tiver alguma dúvida, ele diz: e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Como pode herdar o reino de Deus? Se o reino de Deus é o reino do Filho que se manifesta através dos frutos do reino de Deus. Como eu estou satisfazendo o meu eu, vivendo os princípios do reino das trevas e acho que eu vou herdar o reino de Deus? Se eu satisfaço os princípios do reino das trevas, eu estou mostrando com todas as letras que o meu rei não é Jesus. 22. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz,
paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo, olha aí, ele ensinando a gente a perceber, ensinando a gente a identificar em nós e nas pessoas. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Que é isso? Escolheram renegar esse eu, esses desejos. Escolheram dizer não, crucificar a carne com suas paixões e os seus desejos. E se vivemos pelo Espírito, como é que eu vou saber que eu estou vivendo pelo Espírito? Andemos de igual modo, que ele falou que são os frutos do Espírito, sob a direção do Espírito. E aí ele fecha com chave de ouro, né? Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quer dizer, quando eu começar a praticar as coisas do reino de Deus, eu não posso começar a achar que eu sou melhor do que o outro. Olhar para a pessoa que está praticando as obras da carne e desprezá-la, né? Não, um dia a gente já esteve lá. E foi a misericórdia de Deus, a graça de Deus nos resgatou, foi o amor dele que nos alcançou e que nos modificou, não foi de nós mesmos. Então, se a gente tiver que se vangloriar alguma coisa, é se vangloriar no amor de Deus, não em nós mesmos, porque não fomos nós que fizemos, tá? Então, essa é a primeira marca do arrependimento genuíno. A segunda é a mudança do reino que a gente acabou de explicar, tá? E a terceira é não ter mais prazer no pecado. Então, o pecado, ele não pode ser mais algo que quando realizado, dá aquela sensação de prazer. Por quê? Porque eu já tenho tanto entendimento de que isso é algo contrário à palavra de Deus, que é algo que está evidenciando uma rebelião minha contra os princípios do reino de Deus, e isso não me traz mais prazer. Saber que eu estou errando, saber que eu estou me distanciando no meu relacionamento dele, mas me traz tristeza quando eu percebo que pratiquei o pecado, tá? Então ele fala até assim: se vier a pecar outra vez, o seu coração não tem mais prazer e sua vontade imediata é de vencer o pecado, seguida de uma profunda tristeza segundo Deus, tá? E aí ele fecha com um versículo de 2 Coríntios 7:10, que diz: a tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Então, como é que são as características da pessoa que não tem mais prazer no pecado, né? As características, a vontade de vencer, é o desejo por mudança, ele tem uma tristeza quando percebe que pecou, segundo Deus, que é aquela que produz esse desejo por mudança e vontade de crescer, é uma pessoa sensível e que tem a natureza recriada, né? E a pessoa que não está nisso, né, não está com essas características, que ainda tem essa natureza pecaminosa, é uma pessoa insensível, é uma pessoa que tem prazer no pecado e que fica com vontade de continuar. Então é isso, meus queridos. São essa lição 4